Sobre esse assunto, vou convidar aqui para a nossa transmissão a advogada criminalista Beatriz Alaia, ela que é especialista em processo penal pela Universidade de Coimbra. Doutora Beatriz, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso, e ficam algumas questões aí, né, sobre essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, uma dúvida: a gente já tinha no ano passado, então, uma decisão de Moraes determinando que o passaporte de Duval fosse retido, mas aí, nesta viagem, ele usou, então, o passaporte diplomático. Só primeiro para explicar para a gente, né, como funciona, porque só um passaporte foi retido, o diplomático não. Muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Soana. Boa tarde a você. Obrigada a todos. Boa tarde. Bom, respondendo a sua questão, Soane, a decisão já tinha tomada aí, né, por Alexandre de Moraes no ano passado. Esses passaportes, eles não teriam sido entregues pelo parlamentar, porque disse que não estaria com ele ali, estaria em Brasília os seus passaportes, e não no momento ali da entrega desse passaporte para a Polícia Federal, no mandado de busca e apreensão, e por isso que até então não conseguiram aí bloquear esses passaportes, né? Os passaportes comuns, a Polícia Federal consegue fazer um bloqueio ali da sua transferência, né? Você fica bloqueado, restringido de transitar aí entre os países. Mas o diplomático não. O diplomático você precisa mesmo reter para então cancelar, né? E esse passaporte é o que não teria sido encontrado até então pela Polícia Federal, e ele não teria apresentado aí de maneira espontânea para as autoridades. É por isso que ficou essa confusão aí do porquê que ele estaria com esse passaporte diplomático se ele já estaria restringido de sair do Brasil. Isso é muito importante, porque como já havia essa outra decisão também do ministro, né, gerou essa dúvida em torno desse passaporte diplomático. E aí, antes mesmo de Duval pisar aqui no país, a defesa dele também tinha entrado com pedido para que ele não fosse preso. Então, a defesa dele já imaginava que alguma medida cautelar, alguma medida contra ele fosse ser adotada, já que ele viajou, então, sem ter essa autorização por parte do Supremo? Sim, né? O descumprimento das medidas cautelares, ela enseja, sim, a conversão dessas medidas em prisão preventiva. No caso em concreto, o ministro achou que não seria, né, adequado a prisão preventiva, já que outras medidas cautelares poderiam ali acautelar, né, impedir que o parlamentar saia do país, respeite as ordenações brasileiras, mas já tinha assim de fosse autorizar essa viagem, né, internacional do parlamentar, o que foi negado, mas mesmo assim o parlamentar teria deixado o país com seu passaporte diplomático. Em que ele fala na decisão, que é sobre o bloqueio não só, né, dos ativos atuais de Marcos Duval, como também os futuros, porque ele vai continuar trabalhando, mas ele não vai ter acesso aos salários futuros e nem, né, decisão sobre verbas de gabinete. Queria entender também esse trecho aí da decisão, o que é que acontece então com esse salário, o que é que acontece aí com essas decisões sobre verbas de gabinete? Na decisão, o ministro ele bloqueou aí, ele suspendeu, ele mandou uma ordem para a Câmara para suspender os pagamentos, né, de Marcos Duval, o que acaba sendo bastante complicado em termos de defesa, Soane, porque você bloquear a totalidade dos ativos de uma pessoa, ela acaba por impedir até mesmo o próprio exercício da ampla defesa. Vamos acompanhar, né, ver como vai ser o desmembramento, né, dessa situação jurídica, mas é possível que a defesa do parlamentar ela venha pleitear aí, pelo menos o recebimento, né, a empenhorabilidade desse salário que ele deveria receber aí do parlamento. Então, no caso, isso poderia dificultar até o pagamento da defesa que o acompanha? Seria essa a ideia?
Exatamente, você acaba tirando todo e qualquer recurso, né? Inclusive aquele que seria para fins de pagamento de advogados. Então, isso acaba sendo bastante complicado e eu acredito que vem aí alguma manifestação da defesa para que pelo menos se permita, né, o recebimento de parte desse salário. E aí, numa situação como essa, por exemplo, ele fica também impedido de, por exemplo, passar uma procuração para outras pessoas receberem, por exemplo, no lugar dele? Existiria alguma possibilidade nesse sentido, ou realmente estaria sendo uma situação em que violaria também nessas medidas determinadas pelo Supremo? Seria sim, seria vista como um descumprimento, né? E aqui o Marcos Duval ele está sendo bastante, ele está dentro dos holofotes, né? Então qualquer medida que ele tente fazer pode ser visto como uma burla pelo judiciário e pode sim vir a ser decretadas outras medidas cautelares. Então não é possível ele colocar aí um terceiro para que possa receber por ele. Segundo a decisão do próprio ministro, a Câmara estaria, o Congresso estaria suspenso, né, proibido de fazer esses repasses para Marcos Duval, seja pessoalmente, diretamente ou por meio de terceiros. E aí a gente viu, depois dessa decisão de Moraes, que ele publicou ali, né, um complemento da decisão, porque a gente tem uma questão relacionada a um recolhimento diário domiciliar, né, que ele vai ter que cumprir, sair de casa, né, num determinado horário, voltar até determinado horário, aos finais de semana também. Não pode deixar a residência dele, mas aí a gente viu então um complemento por parte de Moraes, porque Duval vai continuar ali, né, acompanhando as sessões lá no Senado, e muitas vezes essas sessões vão até tarde da noite, né? Exatamente, Suane. Esse período que Marcos Duval poderá ficar fora de sua residência é justamente para que ele continue a executar aí as suas atividades como parlamentar. Lembrando que Marcos Duval não foi cassado, né, ao menos por hora, e não tem nenhuma denúncia formalizada contra ele que fosse passível de ser barrada pelo Congresso Nacional. Então, Marcos Duval ele segue com o seu cargo eletivo e por isso que foi necessário fazer essa advertência, né, de que ele poderá sair durante o dia, mas deverá retornar durante a noite. O que a defesa de Duval pode fazer nesse momento? Bom, a defesa de Durval, ela está um pouco de mãos atadas, né, digamos assim. O fato do procedimento correr no STF já acaba por limitar suas medidas judiciais, né? Então, não é possível entrar com eventual HC. Eventual recurso seria dirigido para a primeira turma que vem aí respaldando as decisões de Alexandre de Moraes. Então, ele até a defesa de Marcos Duval poderá tentar manejar ali algum pedido de revogação dessas medidas cautelares ou de mitigação dos seus efeitos, como, por exemplo, o ponto que eu expus a respeito do bloqueio de seu salário. Então, pode vir a requerer aí que pelo menos um salário mínimo, né, o correspondente a um salário mínimo, seja aí fornecido, né, para ele, mas de fato as medidas judiciais são poucas as cabíveis, né? De fato seria apenas um pedido aí de revogação dessas cautelares ou de mitigação de seus efeitos. E só para a gente encaminhar para o final aqui a nossa entrevista, então, se Marcos Duval descumprir qualquer uma dessas medidas, ele pode ainda ter medidas mais duras aplicadas contra ele, não é isso? Pode, e digo mais, né, Suane, nos termos em que estão vindo aí as decisões de Alexandre de Moraes, em que já houve um descumprimento ali, né, entendido como um descumprimento por Bolsonaro e agora por Marcos Duval, é possível sim que, caso ele venha a descumprir, seja imposta diretamente uma prisão preventiva, porque daí se entende que não haverá mais a possibilidade de ser ali os direitos, né, e a aplicação da lei penal garantida através de medidas cautelares subsidiárias da prisão corporal, né, digamos assim. Então, muito provavelmente, se houver esse descumprimento, poderá ser decretada a sua prisão preventiva.
essas medidas podem continuar em vigor? Há um prazo para isso ou não há? Vai depender de outros julgamentos? E por que a minha pergunta? Justamente por esse bloqueio de ativos e também do bloqueio dos futuros salários que pode inviabilizar, inclusive, que o parlamentar consiga manter, por exemplo, a casa dele, a família. A gente não sabe qual é a situação familiar, né, do parlamentar, mas pode ser que ele seja uma das únicas pessoas que coloquem ali recursos para dentro de casa, por exemplo. Um exemplo. Até quando, por exemplo, essas medidas, ou em parte ou no todo, devem se manter, né, ativas? Só ele não tem um prazo legal, né? Para que isso seja revogado ou reavaliado, mas por uma medida até de proporcionalidade, razoabilidade, ela deve ser sim reavaliada pelo judiciário, em média a cada 90 dias ou a cada vez que a defesa instar o poder judiciário, porque de fato essa medida, sobretudo a de bloqueio de ativos, né, de uma forma ilimitada, acaba sim por prejudicar a própria subsistência do parlamentar. E como também a gente já havia comentado aqui, né, essa questão de pagamento de defesa, de advogados, que é necessário, né, e é exigível aí num processo, numa investigação penal dessa magnitude. Então, apesar de não ter uma previsão legal expressa do quanto tempo pode perdurar aí essas medidas cautelares, o ministro ele deve ser instado, né, provavelmente a sua defesa fará isso de tempos em tempos para que se reavalie a duração dessas medidas.